Shavuot, irmãos. Irmãos, motivo de alegria nós estarmos aqui reunidos. Eu estava buscando me abster um pouco, mas o Roche Francisco me fez o convite e a gente não pode recusar a voz de Deus. E estava meditando nesse texto, Ekev, né? E é um texto de muita riqueza para as nossas vidas. E uma das coisas que nos enriquece muito é que o Senhor, Yeshua, Ele sempre enfatizou. E Ele, hoje estava comentando em casa a respeito do texto, e me alegrou muito porque tudo o que alimentou o povo de Israel durante 40 anos chama-se Yeshua HaMashiach. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu quero ler com os irmãos, creio que provavelmente deva ter sido lido, pela manhã, mas eu quero ler o capítulo de número 8 de Deuteronômio. Enquanto eu estava meditando, eu ouvia aquele meu coração dizendo e repetindo aquilo que alguns que ouviram o Senhor falando. Duro é esse discurso, duro é esse discurso, mas é uma verdade que tem que ser falada. Nós não podemos fugir a essa realidade. O capítulo 8 fala: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais. E vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de tudo ou de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu
comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, e não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha e do seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para, no fim, te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra é viva. Se nós, ó Pai, caminharmos nesta palavra, estaremos, ó Deus, fortalecidos, saudáveis e ricos em dias, porque o Senhor há de nos abençoar. Ó Deus, glorifica o teu nome. Fala conosco através desta rica palavra, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu estava meditando a respeito desse texto. A primeira parte que nós começamos a observar foi a respeito dos perigos da desobediência. Os perigos da desobediência. Como pai, o pai tem todo o direito de repreender a seu filho. Como pai, o filho, precisando de correção e até de pancada, o pai tem toda a autoridade para isso fazer. Mas o esquecimento é algo que ele nos exorta a não nos esquecermos de tudo o que ele nos falou. O verso de número 11, a palavra do Senhor diz assim: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Nunca se esquecer do Senhor, essa é a prioridade do Senhor para cada um de nós. Por que isso? Nunca se esquecer. Porque, meus irmãos, há muitas coisas que alguns, para encobrir a sua fraqueza, negam ao seu Deus, negam ao nosso Deus. E isso o Senhor não aceita, Ele reprova. É por isso que há um perigo muito grande para aquele que se envergonha do Senhor em sua vida. E Ele mesmo disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, ele não confessará o nosso nome diante do Pai que está nos céus. É importante nós estarmos firmados nesta convicção de que acima de tudo está o nome do Senhor, e é um nome inegociável. Você não pode negociar sua fidelidade ao seu Deus. Ainda que alguém te force a negar, ainda que alguém te queira levar a negar a esse nome, nunca negue. Não importa as circunstâncias, está com saúde, confessa o nome do Senhor.
Está doente? Confessa o nome do Senhor. Está com fome? Confessa o nome do Senhor. Está com sede? Confessa o nome do Senhor. Por que isto? Porque o nosso Deus, Ele está acima de tudo. E todas as lutas que se levantam, todas as tribulações que venham a se levantar, como servo, nós somos equipados, treinados, quando somos atribulados. Por que isto? Porque aquilo que muitas vezes vem contra nós, quando não temos paciência, até chegamos a querer blasfemar. Mas aquele que é paciente, mesmo gemendo, mesmo chorando, ele sabe reconhecer: bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, acima de todas as circunstâncias. Nada vai me tirar do centro da vontade do Senhor com a minha vida. Eu passo lutas. Temos passado lutas esse tempo, mas uma coisa é certa: o meu Deus, Ele é inegociável. Ele é o Senhor da minha vida, e Ele, no tempo propício da sua vontade, Ele fará com que nós atravessemos este mar, como disse o hino que nós cantamos. E no outro lado, nós cantaremos como Miriam, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Adonai é o Senhor para todo sempre. Ele é o que opera em nossas vidas, o querer e o efetuar. Ele é o Senhor. Então, meus irmãos, o esquecimento é um perigo. Não se esqueça do Senhor, seu Deus. E a outra parte é o perigo da desobediência. O desobediente, ele sofre consequências. Ele sofre consequências por quê? Porque o desobediente, ele trará para si males incontáveis. Males incontáveis. E uma coisa eu falo para vocês. Quando estava estudando esse texto, eu estava pensando sobre esse tempo longo de Israel. Israel passou 430 anos no deserto, no Egito, sofrendo as agruras e o peso da mão de Faraó. Saiu, ficou 40 anos também por causa da desobediência no deserto, que poderia ter somente 15 dias de viagem, no máximo, e no mínimo 12, mas eles passaram 40 anos. E segundo o próprio Rabino falou, que durante 40 anos eles pararam 40 vezes. Pararam 40 vezes. E nesta caminhada, toda a população que saiu do Egito ficou no deserto. E aquele que nasceu no deserto entrou em Canaã. E eu quero falar para vocês uma coisa: a desobediência leva à queda. E o nosso Deus, Ele não se alegra quando você desobedecemos ao seu nome. Ele se alegra quando eu obedeço. Porque obedecer significa que eu atraio bênção para a minha vida. Eu atraio prosperidade para a minha vida. Mas quando há desobediência, eu vou sofrer as consequências da desobediência. Mas é na luta que nós aprendemos que o Senhor é Deus. Os perigos da desobediência pode também nos levar ao orgulho. O texto de número 12, 13 e 14 fala assim, dessa maneira: para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou
por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, que não havia água, e tirou água da pedra. No deserto, o Senhor sustentou a Israel, dando maná. Os pais não conheciam, nem nós conhecemos. Alguém acha, mas esse achar não é a realidade. Mas no texto, no estudo do texto, o gosto do maná, que sustentou a Israel durante 40 anos, tem o gosto de Yeshua HaMashiach. Porque ele diz, toda a palavra que sai da boca do Senhor, esta é a palavra, é o alimento que nos fortalece e que alimenta a nossa alma. Israel comeu e não entendeu, e blasfemou quando comia. Mas nós devemos nos alegrar, porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse Yeshua, esse Jesus, ele é o pão que alimenta a nossa alma. E ele é presente na nossa vida. Jesus Cristo falou: vossos pais comeram do pão do maná e morreram no deserto. Mas ele disse: quem comer do pão que eu lhe der, nunca mais terá fome. E este pão nós estamos comendo. Esta é a razão da nossa alegria, de adorarmos o seu nome, de cantarmos louvores ao seu nome, e de sentirmos a sua presença se movendo em nossa vida. Meus irmãos, esta presença maravilhosa é aquela mesma presença que quando os discípulos desciam entristecidos de Jerusalém e iam até a aldeia de Emaús, no caminho eles estavam tristes, quando o terceiro caminhante veio e começou a conversar com eles, começou a falar da palavra, começou a mostrar a respeito das profecias, e eles disseram depois: não nos ardia o coração quando ele nos falava, quando ele nos dissertava a respeito da palavra, da Torá. Então, meus irmãos, é esse Senhor que está conosco, que está presente em nossas vidas, que se move em cada um de nós. Se move. E ele tem que ser conhecido. Quando você falar a respeito dele, fale com ousadia, com autoridade, porque ele é o Senhor que é presente na sua vida, em todo o seu ser. E nunca, nunca deixe que o orgulho domine você ao ponto de cobrir a presença do Senhor. Mas que você possa colocar-se sempre, como disse o hino que nós cantamos agora há pouco: não tenho nem a coragem de olhar para cima, mas que quando eu baixar a minha face, o rosto dele seja visto em mim. Então isso deve ser em cada um de nós. O outro ponto que enfraquece muito a vida do servo do Senhor é a carnalidade. Não podemos deixar que a carnalidade nos domine. O verso 17 fala: e não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Tudo é dele e para ele. E todas as coisas que provêm dele é e será sempre dele, mas está na minha vida como um presente da parte dele, como dom da parte dele, para me enriquecer e me abençoar, e me preparar e me adestrar nesta caminhada em busca da Canaã, que em breve nós reinaremos com ele, moraremos com ele na Canaã que ele está para nos dar dentro em breve. Os versículos 19 e 20 falam assim: será porém que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires a outros deuses, e os servires,
e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Quando eu estava estudando essa passagem e meditando sobre Israel, eu comecei também a pensar em certas circunstâncias e casos que acontecem conosco. Deus muitas vezes, Ele trata conosco para nos preparar ao ponto de quando nós estamos fora do centro da vontade dEle, Ele nos puxa para o centro da sua vontade. E às vezes dói, às vezes nós gememos, às vezes nós choramos. E eu falo para vocês uma coisa: quando alguém está na luta, quando alguém está sendo tratado por Deus, não invente de passar a mão querendo socorrer aquela pessoa, porque aquela pessoa está sendo tratada de um modo particular por Deus, e só Deus sabe, e Ele sabe como este tratamento tem que ser feito, só Ele sabe. Eu sempre achava que nós precisávamos ajudar alguém, principalmente algumas pessoas que precisam se levantar. Ah, não, vamos lá trazer uma palavra, mas a pessoa continua no erro. Trazer um paliativo pessoal. E o que acontece, irmãos? Quem tenta ajudar, quem precisa ser tratado, sai machucado. Eu estou falando isso aí com respeito a certas circunstâncias, certas situações que alguém vive ou vivencia na sua vida, por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Ai meu Deus, como dói, mas clame a Deus que Ele terá misericórdia da sua vida. E uma coisa eu falo: você tenta ajudar, você sai machucado, porque é um particular daquela pessoa com Deus, e só ela e Deus sabem aquilo que está acontecendo, e só Deus vai resolver aquele problema. Irmãos, Israel, nesse período todo, está sofrendo, passando por lutas, por diásporas, por perseguições, por terríveis trucidamentos, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas uma coisa eu falo: no tempo certo, que as escamas dos olhos do povo judeu caírem, então, e eles confessarem que Jesus Cristo é o Senhor, então haverá uma manifestação e um grande avivamento sobre a face da terra, porque os planos de Deus não mudaram. Os planos de Deus falado para Israel não mudou em nenhum deles. Mas uma coisa é certa: no tempo certo, Deus há de se manifestar. Eu creio que tudo que está acontecendo nos últimos dias é um plano de Deus. O Instituto do Templo, aquela pressa do povo de Israel em preparar sacerdotes, preparar utensílios para o terceiro templo, tudo isto tem um propósito. Mas uma coisa é certa: as escamas ainda não caíram. E nós precisamos orar por Israel, porque as nações que estão ao redor de Israel estão como que leões famintos, querendo devorar Israel. Mas nós precisamos clamar por Israel. Porque, irmãos, está se aproximando dias de dores, dias terríveis. Tem muita gente que está se preparando para fazer aliá. Eu quero fazer aliá, quero ir para Israel, morar em Israel. Israel, como disse um certo pastor judeu que trabalha muito na visão mundial, ele disse: Israel no mapa é tão pequeno que o nome Israel tem que ser escrito em cima do mar Mediterrâneo. Israel, de tão pequeno. E as outras nações, todas grandes ao seu redor. Mas brigam por causa de Israel.
por causa daquele pequeno território, porque a presença do Senhor, ela faz com que eles sejam atraídos para olhar para Israel, porque Israel está no propósito de Deus. Mas haverá dias de muita dor sobre Israel, sobre o Estado de Israel. Creio que haverá uma grande revolta do Irã. Creio que haverá uma grande revolta de países da Europa contra Israel. Eu sei disso. Eu sei disso, que tudo isto é para que se cumpra a palavra do Senhor. E Israel está se aproximando o dia onde eles terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles terão que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Aquela palavra que o rabino Marcelo falou, que o Chula fica no muro do cotel, falando que não adianta balançar o corpo, não adianta dar cabeçada no muro, se não confessar Yeshua HaMashiach como Senhor. Eles estão perdendo tempo. Mas uma coisa é certa: Yeshua está voltando. Nós precisamos nos preparar para esta volta iminente do Senhor. Nós que conhecemos o Senhor somos um privilegiado. Esses dias mesmo eu vi um vídeo de um rabino respondendo para alguém que perguntou sobre os messiânicos, se eram judeus. E eles disseram: não, judeus é todo aquele que está esperando a manifestação ainda do Mashiach, mas esse Jesus que eles pregam, que eles aceitam, não é o Mashiach que nós esperamos. Mas uma coisa é certa: ele está enganado. Ele está enganado. E um dia ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas para isto é preciso que os seus olhos deixe cair as escamas que impedem ele ter a visão verdadeira. Devemos obedecer a Deus. Por causa da sua misericórdia em todos os seus feitos do passado. O verso de número 15 diz: que te guiou por aquele grande deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha e do seixal. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando a gente observa que Israel teve do melhor, porque o Senhor, Ele dá o melhor para o seu povo. Quando eles chegaram na terra, era uma terra difícil, tinham que trabalhar. Gigantes na região de Jebus, que é Jerusalém, e muitos inimigos a serem vencidos. Todos foram vencidos a seu tempo. Israel habita hoje numa terra que pertence a ele, ainda pequena, segundo a metragem do que o Senhor ofereceu, não é? É uma terra bem maior, dentro daquilo que a palavra fala. Até a Jordânia pertence a Israel. Até o Líbano também está dentro dos limites. Mas uma coisa é certa: haverá um tempo que tudo isto há de acontecer, quando o Senhor voltar a estabelecer o seu reino sobre a face da terra. E eu digo para os irmãos: o Senhor que fez grandes maravilhas e livrou Israel de serpentes, de vespões e de tantas pragas, Ele fez milagres, Ele hoje ainda continua fazendo milagres e maravilhas. Nós cremos num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus vivo e presente,
num Deus que opera maravilhas. Não é um Deus que se vende, como alguns estão negociando e fazendo barganha com o nome de Deus. Não. De graça recebestes e de graça dai. Então, esta bênção, esta maravilha, ela provém do nosso eterno Senhor. E é de graça. E nós temos como representantes dele a autoridade para ministrarmos a palavra da fé, a palavra de autoridade sobre o enfermo, sobre o endemoniado, sobre aquele que está oprimido, sobre aquele que está angustiado, precisando de um bálsamo, através de uma palavra viva, de oração e até mesmo de exortação. Você pode e tem essa autoridade, mas você chega ao ponto de dizer, como eu já ouvi como pastor, alguém dizer, mas eu não tenho a capacidade de falar, eu não sei falar. A palavra diz, abre a tua boca e eu te encherei. Se você somente abrir sua boca e deixar o Senhor te usar, você será um instrumento do Senhor nesta terra, porque o povo precisa ouvir Deus. E quem é a voz de Deus neste mundo? É você, sou eu, somos nós, somos a voz do Senhor. E precisamos obedecer ao Senhor, para sermos usados por Ele, com autoridade e poder. E o mundo conhecerá Deus através da sua vida, através da nossa vida. O Senhor, que é Deus vivo, presente e real, Ele está neste lugar, nos hinos que nós cantamos. Eu senti a presença de Deus nos louvores maravilhosos. Eu senti a presença de Deus pela manhã, ouvindo a mensagem lá de Belo Horizonte. Senti a presença de Deus. Depois, sentado com minha esposa, ouvi o que ela falou a respeito da mensagem pregada pela manhã, aqui, porque quando a gente se reúne para conversar a respeito das coisas maravilhosas, minha esposa é apaixonada pela congregação, e ela começou a comentar a mensagem que ela ouviu. E sempre a gente comenta as mensagens, porque isso edifica. E é isso que temos que fazer, irmãos, porque essa palavra, ela nos abençoa e nos dá também capacidade para irmos a outros que precisam ouvir. E qual a mensagem, qual o instrumento que nós usaremos? É a própria palavra. Aquilo que nós aprendemos, nós temos que dividir. É uma verdadeira espiritual, é uma verdadeira tzedakah espiritual. Temos que dividir o pão espiritual com aquele que tem necessidade de ouvir a palavra de Deus, de sentir a manifestação da palavra de Deus através da nossa vida. Não tenha medo de falar, não silencie a sua voz. Fale o que o Senhor deseja falar para aquele seu companheiro de trabalho, para aquele seu amigo de escola, para aquele seu colega de escola. Fale da autoridade do Senhor, porque Ele precisa ser conhecido. O mundo fala de Deus, mas não conhece a Deus. Você conhece a Deus e às vezes silencia a sua voz. Deixe Deus falar através de você. Abra a sua boca e manifeste o nome do Senhor para os que não conhecem ao Senhor. Em vista do fato que dependemos dele diariamente, no versículo 18 fala: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Neste dia, o Senhor tem manifestado o seu nome. E nesta paraxá, que foi estudada nesta manhã, neste dia, não é? Terminamos agora há pouco, estamos já na paraxá Re'er, caminhando para estudarmos esta semana, esta paraxá.
Quero dizer para vocês, irmãos, que esse ciclo que já está se encerrando, estamos caminhando para as últimas festas. Quero dizer para vocês que é bênção a cada dia para mim. Sou pastor há 37 anos, pregando o Evangelho desde os meus 15 anos. Mas eu digo para vocês, eu estou como um bebê diante das descobertas através do estudo da Paraxá. Cada Paraxá para mim é uma riqueza. E eu peço a vocês, aquilo que será ensinado em cada sábado, em cada Shabat, durante a semana, estude. Pergunte a Deus e Ele tem a resposta. E o mais, ele será concluído no estudo do Shabat. Amém? Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, que o Senhor possa enriquecer e dar uma semana de paz, bênção e vitória para cada um dos irmãos. Em nome de Yeshua. Amém.